O ethos é quando você é convencido pela inspiração e pelo respeito. O logos é quando você é convencido pela razão e pela honestidade. E o pathos é quando você é convencido pela conexão e pela caridade. Salve galera, aqui quem fala é o seu Reitor e hoje eu vou ensinar para vocês 3 pilares fundamentais da retórica. Vocês já devem ter ouvido falar da tríade corpo, mente e espírito. Então, na retórica, isso tem outro nome. Se chama ethos, logos e pathos. Esse conceito foi teorizado por Aristóteles no século IV a.C. Para você ter um discurso perfeito, você precisa ter essa tríade extremamente equilibrada. Não adianta você ter um e não ter o outro. Então não adianta você ter o ethos, não ter o pathos, ou ter o pathos e não ter o logos, e assim por diante. Ethos significa ética, e é a percepção que o seu público tem da sua autoridade e da sua moral. Ou seja, não basta você ser bom em alguma coisa, você também precisa provar que você é bom nisso. E além disso, você precisa de constância, mostrando que você é bom naquilo de verdade. Por exemplo, não adianta você ser um nutricionista gordela. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O Paulo Musi. O Paulo Musi, o cara é gigantesco, né? O cara fala bem pra caramba, né? Ele é todo intelectual nas falas dele, mas tem um monte de coisa que ele fala besteira. Você pega outros educadores físicos que manjam muito mais que ele no sentido do logos, só que simplesmente as pessoas respeitam por ele, porque o cara é gigantesco. Ah, mas aí vocês vão falar, mas esse negócio de ethos então é pela autoridade. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Quando a gente fala, e eu explico nos vídeos do seu Reitor sobre as falácias, é para você identificar se a pessoa está com o logos dela em dia ou não. Por isso que eu falo sobre as falácias e tudo mais, para vocês identificarem se o cara é um charlatão que está mentindo para vocês na parte lógica do discurso. Só que isso só vai mostrar se o cara está certo ou errado. E lembrem-se, a retórica, ela é a arte de falar bem e a arte da persuasão. Então, para você persuadir, não adianta simplesmente você falar o que é certo. Porque antes de você falar o que é certo, você precisa ser escutado. E para você ser escutado, do que você precisa? Do ethos. Se não, se você tem simplesmente o logos e o pathos, você é só um louco, entendeu? É aquele cara que fala um monte de teoria doida, que pode sim ser verdade, só que ele não faz nada do que ele está falando e aí as pessoas não respeitam ele, não prestam atenção nele. Então, para persuadir, você precisa do ethos. E não é uma falácia, porque você não está falando assim, me escutem porque eu sou shapeado. Não, você o seu shape tá ali, entendeu? O shape fala por mim. É isso. Então, o shape tá ali. Eu não tô usando nenhuma falácia, o shape tá ali. É você que tá me respeitando porque eu tenho shape. Você entendeu? Então, para persuadir, você precisa do ethos. E ele não é uma falácia pela autoridade. Uma frase que representa bem o ethos, eu até gravei aqui porque ela é enorme, seria: você não é respeitado simplesmente por gritar elogios no espelho para si mesmo. Você é respeitado quando possui incontáveis conquistas que provam que você é o que você diz que é. Não adianta de nada você ser um cara com muito logos, ou seja, você é muito inteligente, só que você não faz nada do que você fala, entendeu? Então, por exemplo, imagina que um gênio na casa dele descobriu uma teoria lá insana e simplesmente para o cara poder provar essa teoria dele, vamos supor que seja tomar banho gelado. Que banho gelado faz você recuperar, sei lá, do câncer, se recuperar do câncer. E aí ele fala sobre essa teoria, ele fala que essa teoria aqui e tal, só que tem que ser banho extremamente gelado. Só que ele vai e não prova o que ele fez. Então todo mundo fala, esse cara é um louco, olha o que o cara tá falando. É a mesma coisa que chegar um cara amanhã pra você e virar e falar assim, se você fumar 50 cigarros, você vai ganhar 20 kg de massa muscular. Você vai falar, esse cara é louco. Ele fez isso pra provar? Não fez. Então quando você não tem essa relação do ethos com logos, as pessoas, mesmo que o que você esteja falando seja verdade, as pessoas elas não te respeitam e não te escutam. E uma das partes mais importantes da persuasão é literalmente a pessoa te escutar. Resumindo, o ethos é você ter envergadura moral. Logos é lógica, é o discurso fundamentado que você vai dar para o seu público para que eles entendam através da razão aquilo que você falou. Seguindo aquela mesma linha do ethos, vou dar um exemplo para vocês. Um cientista, principalmente da área de educação física, o cara está estudando lá sobre testosterona, está estudando como ser hipertrofiado, como é o máximo que você pode ganhar de massa muscular, e o cara é um palito. Aí você vai falar, pô, mas não vou escutar esse cara, ele é um palito, mas literalmente o cara estudou, fez método científico, mostrou pra você, provou pra você por A mais B, pela lógica, que se você fizer 20 agachamentos com 200 kg nas costas, você vai ganhar 10 kg de massa muscular em um mês.
Então não tem como você escapar disso, entendeu? O cientista é um exemplo do logos e como ele pode ser forte também e poderoso nessa parte da retórica. E o pathos é a empatia do discurso, é quando você consegue captar pela emoção o seu público. O pathos é quando você consegue criar uma conexão emocional com o seu espectador. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um engenheiro estrutural e eu estou explicando para um DJ como que eu estou fazendo uma ponte, como que é a estrutura dessa ponte, por que ela está ali, qual que é a necessidade dela. Então, por exemplo, a ponte vai do ponto A ao ponto B e os carros passam por ela. Ao invés de você fazer uma analogia qualquer, por exemplo, imagina um golfinho atravessando um rio. Você faz uma analogia de acordo com a pessoa que você está tentando convencer. Então, como no exemplo eu falei um DJ, você vira pra ele e fala assim: não tem a sua CDJ que você faz música e toca pra galera na balada? Então, sabe aquilo que faz a passagem da música, o crossfader? Então, o crossfader é como se ele fosse o carro. E o trilho é como se fosse a ponte. E é como se você estivesse tentando levar as pessoas do ponto A, da primeira música, pro ponto B, que é a segunda música. Então você explicou com uma conexão emocional e fez a pessoa entender melhor, justamente por quê? Porque ela é um DJ. Agora, se você dá um exemplo com uma profissão totalmente diferente para um DJ, falando sobre uma analogia que tem a ver com advogado, o cara pode não entender nada, porque ele não sabe o que é habeas corpus, porque ele não sabe o que é petição. Então, sempre que você quiser utilizar o pathos, você precisa se conectar e criar uma conexão emocional com o seu espectador, com o seu público. E vocês também podem falar: mas e o pathos? O pathos é apelo à emoção. Não, o pathos não é apelo à emoção, justamente pelo mesmo motivo. Eu não tô virando pra você e falando assim: come isso aqui porque se você não comer, as criancinhas na África vão ficar tristes. Não, isso não vai acontecer. Isso é apelo à emoção. É totalmente diferente do que eu expliquei. Do pathos de você criar uma conexão real com o seu espectador, você não está enganando ele. O exemplo da analogia que eu dei, você simplesmente está fazendo uma analogia sobre a profissão dele que ele vai entender melhor. Você criou uma conexão emocional. O cara vai pensar: o cara, ele tirou o tempo dele para me explicar algo de uma forma bem construída, justamente sobre algo que eu gosto. Então, a empatia e a caridade que você teve com aquela pessoa vai fazer com que ela discute melhor também. Então, tanto o ethos quanto o pathos, eles são essenciais para a persuasão, além do logos, que é o convencimento por si só, que é a coisa mais simples. Se você estiver falando a verdade, não tem como a pessoa escapar daquilo. E como que isso vai ajudar vocês? Por exemplo, se você tem logos e pathos e não tem ethos, as pessoas simplesmente vão ver você como um louco da cabeça. Um exemplo, por exemplo, o Paulo Cogos. Todos os argumentos dele são extremamente lógicos. O cara, ele tem emoção no discurso, ele sabe fazer boas analogias, ele sabe conversar com as pessoas que perguntam pra ele. Só que, simplesmente, o cara, ele não tem o ethos. As pessoas não veem ele como uma figura de autoridade. Por quê? Ele tá sempre com uma camiseta da Under Armour, o cara gordinho, tanto que a coisa que mais zoam o Paulo Cogos é o quê? Falam: você mora com a mãe, você é gordo, você se veste mal, olha o cara descabelado, parece um louco. Então, se você não tem o ethos, você não tem essa figura de autoridade e você não vive o que você fala, simplesmente as pessoas não vão te respeitar. Não importa o quão lógico é aquilo que você fale. Aí temos outros exemplos. Por exemplo, se você tiver logos e ethos, só que você não tem o pathos, ou seja, você não tem a caridade, você vira o Nando Moura. Óbvio, vai ter discussão se o que o Nando Moura fala é lógico ou não é, mas a linha que ele segue é a linha da lógica, dos argumentos lógicos e do ethos. De lá, ele é um cara que vai pra cima, o cara sempre tá bem vestido, ele tá sempre nos eventos de discussão sobre os assuntos, é convidado para os podcasts e tudo mais. Só que o cara é um arrogante, o cara só xinga, é só ver aquele debate do Cogos e do Nando Moura. O cara, mano, é literalmente palavrão o tempo inteiro, sabe? É o cara que vira e fala assim: 2 mais 2 é 4, ô seu filho da... Aí como é que o cara virou arrogante? Então se você é o cara que você tem logos e ethos, mas não tem pathos, você é um arrogante. E aí as pessoas, elas já nem querem te escutar porque você é um ignorante, entendeu? É quando você vai falar com a sua namorada e aí você tá falando que ela precisa escutar, só que você fala de uma maneira não caridosa. A sua namorada nem quer te escutar. Ela simplesmente vira as costas, vai embora ou começa a chorar. Você não tem empatia pelas pessoas. E por último, se te falta logos, você é um cara que tem pathos e tem ethos. Ou seja, você sabe convencer as pessoas, você sabe
criar conexão emocional, você tem autoridade, ou seja, você cumpre as coisas que você fala, só que tudo que você fala não tem lógica. Quem que você é? O Pablo Marçal. É basicamente isso. Então, por exemplo, o cara é um louco. Ele é um louco da cabeça no sentido da lógica mesmo, da razão. Ele pega uma coisa que parece verdade, ele faz uma meia-verdade, sabe? É falácia o tempo inteiro. O cara usa falácia o tempo inteiro, só que ele consegue contornar bem. Se vocês verem o meu vídeo, o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal, que eu falo sobre a análise do metaforando, naquele discurso dele com o cara lá do Strogonoff, vocês vão ver que o Pablo Marçal é muito bom em dar a volta justamente para ele não responder direto o argumento lógico. Só que ele é muito bom na autoridade, as pessoas respeitam muito ele, ele consegue criar conexão emocional com o público dele. Só que aí quando você é esse cara, você é o farsante, entendeu? Tanto que agora o tiro saiu pela culatra, tá todo mundo falando, o cara mete o louco, o cara sei lá o quê. Então não adianta de nada você ter o pathos, que é criar conexão emocional, você ter o ethos, a autoridade, a galera te respeita, mas você não ter o logos, que é literalmente você não falar a verdade, é tudo que você fala é mentira, tudo que você fala você tá metendo louco, você é o farsante. Então uma hora a casa cai. Esse é o grande problema de você não ter o logos e ter simplesmente o pathos e o ethos. Se você quiser uma pessoa de inspiração que tem esses 3 pilares da retórica, o ethos, o pathos e o logos, o Guilherme Freire é um cara que ele tem as 3 coisas bem estruturadas. Você vê que ele é um cara que ele sempre tá, o discurso dele pautado na razão, na lógica. Ele é um cara muito caridoso, ele sempre fala com amor nas coisas que ele fala, e ele cumpre o que ele fala. Então, se ele fala pra você, a verdade é que você... Ele fala muito isso, que todo homem tem que fazer uma luta pra ter a experiência de saber lutar, de passar por uma dificuldade, ele luta. Entendeu? Não adianta de nada o cara falar isso e não fazer, ele faz. Ele é um cara que tem essas 3 bem estruturadas e você pode dar um confere lá no canal dele que tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, resumindo, os 3 pilares da retórica. O ethos é quando você é convencido pela inspiração e pelo respeito. O logos é quando você é convencido pela razão e pela honestidade. E o pathos é quando você é convencido pela conexão e pela caridade. Por exemplo, eu colocando o gatinho aqui, eu tô tentando convencer vocês por quê? Ai! E agora no final do vídeo, eu tenho um desafio para os inscritos do canal. Eu vou deixar 3 vídeos aqui, e quem descobrir qual pessoa representa qual pilar da retórica, e comentar primeiro aqui nos comentários, obviamente com a resposta correta dos 3 vídeos, vai ganhar R$50 no Pix. Tô falando sério, tá? Eu vou transferir R$50 no Pix pra quem for o primeiro que der a resposta correta dos 3 vídeos. Bora! Um beijo meu agora ou dobre e passa pra próxima pessoa? A minha mãe. Dobre e passa também. Dobre e passa? Tá bom então. Para de se gravar com a câmera frontal. A imagem da câmera traseira é 1000 vezes melhor. E você só precisa de um Mac pra te ajudar a enquadrar a cena. Hi, where's your bathroom? It's for customers only. Oh, okay, I'll buy something. You gotta pay up there. Can I just go now? I really have to pee.